Olá, amados, paz do Senhor, bom dia com muita alegria. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui meu volume. Muito bem, vamos para a nossa aula de número 10 do livro de Levítico. Hoje, dia 4 de dezembro de 2022. Já estamos no final do ano, graças a Deus também nós estamos no final do livro de Levítico. Então vamos orar e vamos consagrar esse tempo de estudo ao Senhor. Maravilhoso que nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos fechar os olhos e vamos falar com Ele. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho querido, o teu filho amado, nós entramos na tua presença gloriosa, Senhor, para te agradecer, Senhor, por esse tempo precioso de estudo da sua palavra. Nós não estamos estudando qualquer livro, nós não estamos estudando sobre filosofia de vida, nós estamos estudando a sua palavra, que tem poder para transformar a vida do homem. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde, abençoar, Senhor Jesus, o nosso tempo de estudo, abençoar também o nosso chamado ministerial, o nosso ministério, Senhor. Fala conosco durante esse período de estudo, período de aula. Venha nos instruir, venha nos capacitar, venha nos habilitar. Em nome de Jesus, é isso que nós queremos, Senhor. Queremos aprender cada vez mais, mas principalmente, Senhor, o mais importante do que aprender é colocar em prática a sua palavra, para que assim possamos viver uma vida plena, uma vida digna, uma vida honrada que te agrada e receber o galardão, as recompensas gloriosas e eternas que estão guardadas para aqueles que te amam, te servem e que vivem uma vida íntegra na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu PPT. Vamos colocar no modo apresentação. E deixa eu pegar minha caneta também. Então, 4 de dezembro de 2022, aula de número 10. Hoje nós vamos ver os capítulos 17, 18 e 19 do livro de Levítico. Então, nesse capítulo 17, o lugar onde sacrifícios serão oferecidos. Então, vamos ver isso? O Senhor Deus mandou Moisés dar a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis: se um israelita matar um boi, ou um carneirinho, ou um cabrito, dentro ou fora do acampamento, e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada, para oferecê-lo como sacrifício a Deus, o Senhor, este homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado de como se tivesse matado uma pessoa. Viu aí? Que coisa incrível, amados. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote, em frente da tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. Muito bem. Então, vocês sabem que os israelitas, eles precisavam entregar as suas ofertas ao Senhor como sacrifício, oferta de paz, ofertas queimadas, ofertas alçadas, enfim. Sempre o ofertante, ele precisava levar o animal até a entrada da tenda sagrada. E ali, na frente do sacerdote, ele precisava imolar. Ele precisava degolar o animal, colher o sangue, entregar o sangue para o sacerdote. E isso era fundamental, porque tudo esse sistema de sacrifício tinha exatamente um local apropriado para esse sacrifício. Ou seja, eles não poderiam matar no campo ou qualquer lugar para depois entregar ao Senhor.
Porque, aliás, né, de repente o animal estava ali morto, alguma coisa aconteceu, eles poderiam tentar apresentar aquele animal em sacrifício. Por isso que o Senhor expulsaria, está aqui, ó. Ele é culpado como se tivesse matado uma pessoa. Então, o Senhor estabeleceu leis. O Senhor, ele queria que o povo obedecesse exatamente, cumprisse exatamente o ritual de sacrifícios. Amém? Ou seja, não é como eu quero, não é do meu jeito, no meu tempo, na minha hora, da minha maneira, não. Quem determinava todo o sistema de sacrifício era o Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, mais importante do que a própria oferta era a obediência do povo. O sacerdote borrifará com o sangue o altar que fica em frente da tenda sagrada. Aliás, você sabe muito bem que o animal ali, o sangue coagula. Então, não tinha cabimento matar o animal fora da tenda sagrada. Então, ele degolava o animal, imolava, né? Cortava a garganta do animal, e tudo isso tinha um impacto que eu já expliquei para vocês. Então, aquele sangue ali, vertido, né? Aquele sangue era colhido, era entregue para o sacerdote, para ele justamente ungir o altar com aquele sangue. O sacerdote borrifará com o sangue o altar que fica em frente à tenda sagrada, e ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Então tinha que ser dessa forma. Não poderia ser de outra forma. Tinha que ser em frente à tenda sagrada, e o próprio ofertante era ele que tinha que fazer parte do ritual, do sacrifício. Daqui em diante, para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios no deserto. Está vendo aí? Outro motivo era justamente esse, porque existia uma cultura onde as pessoas, os povos pagãos, eles ofereciam seus animais em sacrifício a demônios no deserto, principalmente no deserto, né? Pois se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Por isso que essa pessoa, ela era condenada e ela era afastada da família, da presença do Senhor. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas, que são completamente queimadas, ou qualquer outro sacrifício, somente aonde? Na entrada da tenda sagrada. E em nenhum outro lugar. Está arriscando aqui sem querer, né? Quem desobedecer será expulso do meio do povo. Então, o lugar de entregar a oferta em frente à tenda sagrada. Uma boa pergunta, né? Para colocar hoje na tarefa de vocês. Levítico capítulo 17, agora do 10 ao 16. Proibição de comer sangue. Estranho que agora o mouse está dando algum probleminha aqui no meu mouse. Então, proibição de comer sangue, né? Porque a vida está no sangue. O sangue simboliza, representa a vida. Então, os israelitas, até hoje os judeus, né, são proibidos, eles não comem sangue absolutamente, né? Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo. Então, quem desobedecesse essa lei era expulso do meio do povo. Então, os animais domésticos, né, que eram mortos, né, para ser alimentos dos israelitas, eles tinham que ser degolados e o sangue era derramado na terra. Eles enterravam aquele sangue. Então, jamais poderiam comer um animal, o sangue daquele animal, né? Até mesmo cozinhar o sangue e comer. Era proibido. Olha lá, ó. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. E é por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Então, aquele sangue clamava pelo perdão do povo. Aquele sangue que foi derramado de um animal inocente, então isso está apontando para quem? Para a morte do nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então,
jamais os israelitas poderiam comer, eles tinham que respeitar, obedecer essa lei. O sangue tinha que ser entregue para o sacerdote, para que ele pudesse ungir, consagrar o altar para o sacrifício. Pois é o sangue, isto é, a vida que tira pecados. Viu aí? O sangue que tira pecados. Sem sacrifício não há perdão. Sem derramar de sangue não há perdão. É isso que está nos ensinando. Por isso o Senhor diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo pode comer sangue. Então, o israelita era proibido de comer sangue. Onde está escrito isso? No livro de Levítico, no capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 16. Uma outra boa pergunta para a tarefa. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão. E depois deverá o quê? Cobri-lo com terra. Tá aí. Tá aí, mais uma ótima pergunta aqui para a prova, né? Para a tarefa de vocês. Tá vendo aí? Então, aqueles animais, aquelas aves que eram permitidos de ser comidos pelos israelitas, né? Então, aqueles animais, o sangue daquele animal tinha que ser derramado no chão e tinha que ser enterrado. Jogavam terra por cima, né? Algumas pessoas faziam uma cava, um buraco, né? Então, colocavam aquele sangue dentro do buraco e jogavam a terra por cima, enterravam o sangue. A vida de todo ser vivente está no sangue, tá vendo? Olha, ó. A vida, a vida, o sangue representa a vida está no sangue. E é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de um animal, pois o sangue é vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. Olha aí, ó. Olha que fascinante isso. Aqui no versículo 14. Quem comer sangue de qualquer animal será expulso do meio do povo. Por isso que nós vemos até hoje Satanás ordenando que os seus adoradores, né, os seus seguidores, bebam sangue, sangue de animais, né? Como se aquela pessoa estivesse incorporando o próprio diabo ali. E aquela pessoa, então, ali, sendo instrumento pelo diabo, bebendo o sangue de um animal. Tá vendo aí, amados? Até hoje, vocês sabem disso. Sacrifícios com pessoas e com animais, onde, nesses rituais demoníacos, pessoas bebem sangue dos animais, até de pessoas. Por isso que esse pacto de sangue é muito perigoso. Acontece muito pacto de sangue, sabe onde? Dentro das cadeias dos presídios. Porque dentro dos presídios tem os satanistas. E todo satanista, toda pessoa, para fazer parte desse grupo dos satanistas, eles precisam fazer um pacto de sangue. Então, aquela pessoa que quer fazer parte desse grupo de satanistas precisa fazer o ritual de sangue. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo. Vendo aí? Então, ó, o animal, ele, ele teve uma morte por outros animais, ou teve uma morte natural, tá vendo? Qualquer um israelita, qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha tido morte natural, então o animal morreu naturalmente, ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa. Então o israelita ele poderia comer a carne, mas ele tinha que lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. Ele ficava impuro até o pôr do sol. Vendo aí? Por quê? Porque às vezes a pessoa estava precisando, estava passando fome, passando alguma necessidade, e naquele momento o animal acabou de ser morto ali por outro animal. Né? Não é o animal que foi morto por outro animal e está lá 2, 3 dias jogado no campo. Não. De repente o animal acabou de ser morto ali. Né?
Então, ele poderia comer a carne daquele animal. Se não fosse um animal proibido, né? Se esse animal não tivesse as restrições, né? Das proibições do Senhor, então o israelita ou o estrangeiro que morava no meio do povo, ele poderia comer, mas ele tinha que se lavar para depois passar por esse processo de purificação, né? Até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo. Mas se não lavar a roupa e se não tomar um banho, essa pessoa será castigada. Então, ela poderia comer da carne, o animal teve uma morte natural. O Senhor sempre com essas leis, preocupando com a saúde, preocupando com a higiene e preocupando com as necessidades do seu povo. Isso é maravilhoso, né? Então, a pessoa, ela poderia comer, mas ela tinha que se lavar, passar pelo ritual de purificação até o pôr do sol. Mas se não fizesse isso, se não tomasse um banho, ela era castigada, né? Agora vamos falar de relações sexuais proibidas. Na última aula, né, nós falamos muito sobre isso, né? Falamos a respeito, né, dos problemas de ordem da vida humana, né? Problemas do homem, problemas da mulher. Fiz até perguntas, né? Eu até mesmo fiz essas perguntas para que vocês pudessem ver que isso está na Bíblia e que os pastores deveriam falar isso também. Deveriam fazer os seus cultos voltados para isso, né? Culto de casais, né? Culto onde os pastores poderiam chamar os jovens e trazer um palestrante, alguém formado, alguém da área, né, para falar a respeito dos problemas das doenças, né, DST, até hoje o problema da AIDS, né, essas doenças sexualmente transmitidas pelas relações sexuais, isso é um problema das nossas famílias, isso é um problema do nosso povo, pessoas que estão na igreja têm esses problemas. Então, precisa se falar disso. E não se falam mais. Então, jovens estão na igreja, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, e não se fala mais sobre isso. Então, ficam com esse hoje, amanhã já fica com outra, e depois com outra, e vai passando de um para o outro. E as doenças? E os problemas? Precisamos falar sobre isso. Muito bem. Relações sexuais proibidas. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor Deus de vocês, ou seja, eu sou santo, eu sou Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou levando vocês. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Ou seja, vocês são um povo diferente. Eu sou o Deus de vocês, eu sou santo, e eu requero santidade do meu povo. É isso que o Senhor estava dizendo. Não vivam o padrão desse mundo, mas vivam o padrão que eu estabeleci para vocês. Se vocês querem pertencer ao meu povo, se vocês querem pertencer a mim e serem o meu povo, vocês precisam obedecer às minhas leis e vocês precisam se adequar ao padrão, ao meu padrão, e não ao padrão do mundo. Então, o Senhor ordenou que Moisés dissesse ao povo: não pratiquem os pecados que vocês praticavam no Egito e nem pratiquem os pecados desses povos de Canaã, terra que vocês vão conquistar. Não vivam como eles, porque se vocês viverem, vocês serão destruídos, mortos e destruídos. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis, guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecer às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. Obedeçam e viverão na minha presença e serão abençoados. Desobedeçam, vivam como os pagãos, vivam como viviam os povos da terra. E vocês, então, serão mortos, serão destruídos. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Homens, não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relação sexual com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com a sua mãe.
Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Nós vemos casos hoje. Mães tendo relações sexuais com filhos e filhos com mães. Está aqui, ó. Não tenham relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Lembra de Rúben, o primogênito de Jacó, que se deitou com Bila, a concubina de Jacó? Está aí. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe, seja por parte de pai e de mãe, ou somente por parte de pai, né? Então, isso acontecia muito no passado, mas agora Deus está dando leis, né? Então, não se esqueçam que antigamente não tinha as leis. Por isso que Abraão se casa com Sara, sua meia-irmã, por parte de pai. Então, no passado, isso era um costume da terra. Mas agora Deus está dando leis. Agora o povo se multiplicou. Agora a terra estava cheia. Então, agora o Senhor está estabelecendo leis. Trouxe o povo do paganismo, da terra, do mundo, para colocar aonde? Num lugar escolhido pelo Senhor, para que aquele povo pertencesse a Ele, obedecesse às leis dele. Então está aqui, ó. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Quer dizer, o pai tinha muitas mulheres, né? Mas as suas meias irmãs não foram criadas juntas. Então, foi criada longe, então ele poderia ter relação sexual. Está aqui, ó, era proibido, mesmo que ela tenha sido criada longe. Viu aí? Não tem relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você, misericórdia. Não tem relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã de fato. Tá vendo aí? Então não tinha desculpa, né? Não tenha relações sexuais com a sua meia-irmã. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do teu tio, por parte de pai, pois ela é tua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou com a neta de uma mulher com quem você já teve relações. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher que você já teve relações. Misericórdia. E nós vemos casos, né? O rapaz se relacionou com a mulher e depois largou da mulher para ficar com a filha. Com a neta eu nunca ouvi falar, né? Mas com a filha já ouvi casos, né? É possível que ela seja sua parente, isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Isso aqui nós falamos muito na aula passada. Vendo aí, ó. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. A pessoa se tornava impuro e precisava passar pelo ritual de purificação. Se não passasse, a pessoa estava impura, indigna de estar na presença do Senhor, de entregar sacrifícios para o Senhor. Tudo que lhe tocava se tornava impuro, até o próprio sacrifício. Não era aceito pelo Senhor. Não tenha relações com a mulher de outro homem, pois isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o seu filho ou a sua filha para servir o deus Moloque. Isso foi um grande problema para os israelitas. Aí a lei, mas não obedeceram. Isso trouxe uma grande destruição, uma grande maldição para o povo de Israel. Isso seria profanar o santo nome do Senhor, e profanaram. Profanaram. Então está aqui, ó. Olha esse versículo aqui. Em Levítico capítulo 17, né? Nós estamos no capítulo 18, perdão. Levítico capítulo 18, e nós já estamos falando o grande problema de entregar o sacrifício ao deus Moloque.
E esse deus Moloque foi justamente um incesto. Ló e as suas filhas, né? Depois que saíram de Sodoma, foram para uma caverna, né? As filhas embriagaram o pai com a desculpa, né? Que não tinha mais homem, né? Para trazer a descendência do pai, manteram relação sexual com o pai, as duas. E aí, então, tá aqui, ó, Moloch, é esse demônio, né? Dos moabitas e dos amonitas. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Meu Deus. Tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. O problema do homossexualismo. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus o quê? Detesta isso. Isso é algo abominável para o Senhor. Práticas homossexuais. Levítico capítulo 18, versículo 22. E livro de Romanos fala muito sobre isso no capítulo 1. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com animal. Bestialismo, né? Isso é uma imoralidade. E a pessoa fica impura. Então, está aqui o problema do bestialismo, né? O problema de manter relações sexuais com animais. Que maldição. Meu Deus. Nenhum homem ou mulher deverá manter relações com animal. Isso é uma imoralidade e deixa a pessoa impura. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Então, por causa também dessas práticas, um dos motivos do juízo para os cananeus, porque eles praticavam a homossexualidade e o bestialismo. Viu aí, amados? Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra e ela está expulsando os moradores. Olha, impressionante. As práticas homossexuais, as práticas de relações sexuais com os animais, eu acredito que essas práticas, esses espermas derramados na terra, essas práticas imorais trouxeram maldição para a terra. Agora a própria terra está expulsando esses povos de lá. Olha que coisa incrível. Olha que coisa. Olha a lei da semeadura. Os povos fizeram da terra uma terra maldita. Agora a terra vai amaldiçoar o próprio povo e vai fazer com que o Senhor expulse esse povo de lá. Foram mortos. Quando fala expulso, não é, dá licença, agora a terra é minha. Não, foram mortos. Tinham que ser mortos, destruídos. Tinham que ser aniquilados sem dó e sem piedade. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos e não cometam dessas imoralidades. Então, não se esqueça. Fundamentalmente, eu falei do homossexualismo e do bestialismo, mas não se esqueçam também da idolatria, né? Porque o Senhor, ele está dizendo também para o povo de Israel, não entregue as suas filhas para serem sacrificadas para o deus Moloque, porque isso foi algo que trouxe uma indignação ao Senhor. Então, nós estamos falando de 3 pecados terríveis que os cananeus cometiam e que o próprio povo de Israel acabou cometendo. Olha lá, ó. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Então tá aí. Amados, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se esqueçam que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado, principalmente, fundamentalmente, o pecado de idolatria e homossexualismo. E agora o Senhor trouxe a destruição para os 8 povos de Canaã, por causa dos mesmos pecados: homossexualismo, lesbianismo, que é homem com homem, mulher com mulher. Bestialismo, homem e mulher mantendo relações sexuais com animais, tornam as pessoas imorais e impuras. E o sacrifício de criança à idolatria, ao deus Moloque. Portanto,
que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura, e que ela os expulse, como fez com os povos que moram lá, os cananeus, os amorreus, os heteus, os jebuseus, os girgazeus, os perizeus, os heveus, os heteus, né? Aí, ó. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio de vocês. Então, nós estamos nos referindo a esses pecados. Quais? Um desses pecados. Idolatria, entregar o filho, a filha, em sacrifício ao deus Moloch, isso é o pecado de idolatria. Práticas homossexuais, homem com homem, mulher com mulher, né? Lesbianismo e o bestialismo, que é relação sexual com animais. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Eu sou santo. Eu requero que sejam santos também. Levítico capítulo 19. Outras leis. Vamos ver outras leis? Levítico 18 é pesadíssimo, hein? O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos. Olha aí, amados, está vendo? Pois eu, Senhor, Deus de vocês, sou santo. Sejam santos. Sejam separados para mim servir, para me amar, para me adorar. Não cometam os mesmos pecados dos pagãos. Vocês são um povo diferente, um povo separado para mim. Por isso que eu tirei vocês da terra e estou trazendo vocês agora para uma terra que pertence a mim. A própria terra está expulsando esses imorais. A própria terra. E eles trouxeram práticas imorais, agora a própria terra está os expulsando. Então serão mortos, e então vai se quebrar na morte dessas pessoas, o sangue dessas pessoas vai clamar por justiça. Então a terra vai se tornar pura novamente. E vocês vão habitar numa terra pura, numa terra limpa, onde não tem as práticas imorais, a idolatria, a pornografia, a fornicação, a prostituição, o adultério, as práticas homossexuais. Então, se o povo tivesse obedecido e vivesse em santidade, como o Senhor requeriu aqui, ó, sejam santos, porque eu sou santo. O povo estava sendo abençoado até hoje. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai. E todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Então está aqui, ó. Agora está aumentando as leis. Então, não é só mais o problema da idolatria, o problema do sacrifício de crianças para deuses cananeus, não é só o problema do homossexualismo, do lesbianismo, e não é só o problema também do bestialismo. Agora Deus está ordenando de novo, é mandamento. Respeite teu pai e tua mãe. Guarde o sábado. Não adore ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim aceitarei a oferta. Viu aí? Então, para que a oferta fosse aceita pelo Senhor, tinha que obedecer. Tinha que obedecer às instruções. Tinha que obedecer ali todo o ritual de sacrifício. A carne deverá ser cozida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas, se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Olha que coisa incrível. Por causa da contaminação, as pessoas poderiam ser contaminadas. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou, tornou indigno, impuro o altar do Senhor, pois profanou aquilo que para mim é sagrado, e essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Meu Deus! Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Isso aqui, amados, que coisa linda, que o Senhor, uma lei que Deus criou para justamente beneficiar os pobres, os necessitados.
Porque essas pessoas, elas poderiam ter o direito de colher as espigas que caíam no chão. Ou eles saíam para as colheitas e aquele fruto, né, aquela espiga, aquele figo, aquela fruta que eles passaram e não colheram, que estava no pé, eles não poderiam voltar atrás e pegar. Tinha que ficar para quem? Para os pobres, para os animais. A preocupação de Deus para com os passarinhos, para com os animais. Então, esses frutos, essas espigas que ficavam nos pés ou caíam no chão, os israelitas não poderiam voltar e colher. Tinham que ficar para atender às necessidades dos pobres. Isso é maravilhoso. Olha lá, ó. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiveram caído no chão. Deixe isso para os pobres e para os estrangeiros. Sou eu, Senhor, Deus de vocês. E é claro também que os passarinhos, talvez não fale aqui, mas é claro o cuidado do Senhor para os passarinhos. Tá vendo aí, ó? Isso é lindo. Não roube, não minta e não engane os outros. Não roube, olha o problema da mentira, do roubo e de enganar, né? Não façam juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Isso é profanar. Profanou. Tornou-se indigno, impuro, imoral. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe o surdo, né? Tá vendo aí? Porque o cara é surdo, o cara nasceu com um problema, com a deficiência, e muitos achavam que essas pessoas eram malditas, né? E amaldiçoavam. Ó, maldito, sai daqui, essa doença vai pegar. Não amaldiçoam o surdo, nem ponham na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Maldade. Tenham respeito para comigo, o seu Deus, o Senhor. Aí, o cuidado do Senhor para com os deficientes. Quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes. O cara é pobre, então vamos ajudar o pobre. Nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Tá vendo aí? A justiça que se fala que é cega, surda e muda, né? Cega, surda e muda, ou seja, ela é imparcial. Aliás, ela deveria ser imparcial, mas não é. Mas o Senhor é. Não tem jeitinho no tribunal de Cristo. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Isso aconteceu muito no, no meio do povo de Israel. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita. Não, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue, viu aí, ó, lá no livro de Romanos, capítulo 12, né? Não pague o mal com o mal. Minha é a vingança, diz o Senhor. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Que coisa fascinante que Deus trouxe isso para o Novo Testamento. Obedeça às minhas leis, não cruzem animais domésticos de espécie diferente. Olha isso. Meu Deus. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecido. Meu Deus. Olha só que coisa incrível aqui no versículo 19. Se o homem tiver relações com uma escrava que foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada, nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Caramba, castigo para os dois. Nesse caso, para tirar a culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado do homem
que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras, meu Deus, por causa do problema da contaminação da terra, que a terra se tornou impura. Era o período, então, de fertilidade da terra para que ela pudesse se tornar pura novamente. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como uma oferta de louvor. No 5º ano, vocês poderão comer as frutas, e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor. Então, olha que coisa fascinante, né? Por causa do pecado dos cananeus, a terra se tornou impura, se tornou maldita. Então, eles chegavam na terra, não poderiam comer durante 3 anos daqueles frutos, porque a terra estava contaminada. Então, no 4º ano, eles entregavam aquela fruta, aquela oferta, faziam um culto de adoração ao Senhor, né? Tá vendo aí, ó? E assim, tá vendo? Ó, no 4º ano, essas frutas serão dedicadas. Então, eles faziam culto de adoração. Não se esqueça que o Senhor, as festas, né, de cereais, as festas das colheitas, né? Então, faziam um culto de consagração, de adoração ao Senhor. E aí o Senhor fazia com que a terra prosperasse cada vez mais. Não comam carne em que houver sangue. Não procure adivinhar o futuro, nem fazer feitiçarias, né? Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Meu Deus. Os caras tudo cabelo de barbudo. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, né? Automutilação, né? Nem façam marcas no corpo. Sou eu, Senhor. Então, os caras não precisam ficar lá se automutilando. Olha, estou chorando, estou me lamentando pelo meu parente que morreu. Tá vendo aí? Não chore a morte de alguém. Não se cortem. Meu Deus, quer dizer, você vai ficar triste, chateado, aborrecido, mas tem que passar, a vida segue, né? Tem pessoas que morrem, né? O cara que está lá enterrado e o cara está vivo, né? O vivo morto. Não desonrem as suas filhas, entregando-os para serem prostitutas nos tempos pagãos. Olha isso. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado novamente. O grande problema, né, dos cananeus. Entregavam as filhas para serem sacrificadas para o deus Moloque e entregavam as filhas para serem sacerdotisa no deus, nos deuses, nos templos pagãos. Então, essas mulheres ficavam nos templos dos cananeus, onde os deuses da fertilidade eram adorados, né? Eles pensavam que essas relações sexuais com elas, né, fariam com que as terras dessem boas colheitas e que os animais tivessem muitas crias. Então, um verdadeiro absurdo, né? Então, deixa eu dar uma lida aqui. O versículo 30 ali ficou apagado, né? Ó, o 30. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado, sou eu, o Senhor. Então, era para guardar o sábado novamente, né? Separar o sábado como dia consagrado, sagrado ao Senhor. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos, né? Isso aqui faz nos lembrar o rei Saul, né? E dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Sou eu, Senhor Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês, sou eu, Senhor. Eu sou do tempo que o professor entrava, a gente ficava em pé. Hoje, vocês sabem o que fazem com os professores, com os policiais, com os médicos, né? Com os médicos. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Ó. Não, ó, o Senhor se preocupando com os estrangeiros. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como vocês amam vocês mesmos. Sou eu, Senhor, o Deus de vocês. Não prejudiquem os outros usando medidas falsas de comprimento, pesos ou capacidade. Pessoa desonesta, né?
Dois pesos, duas medidas, medidas desiguais. Usem balanças certas, pesos certos, medidas certas. Eu sou o Senhor Deus de vocês, que tirou do Egito. O Senhor está falando tudo isso, sabe por quê? Porque sabia o quanto esse povo era desonesto no comércio, o quanto esse povo roubava no comércio, né? Antigamente, né, as pessoas burlavam muito nas balanças, né? Então, a balança lá falava que tinha 1 quilo, mas o cara fazia uma manipulação na balança que não tinha 1 quilo, tinha 950 gramas, tinha 900 gramas, né? Então, de cada um roubava um pouco, né? Então, imagine isso no final do ano. Então, essas pessoas são desonestas e o Senhor detesta a desonestidade. Está aqui, ó. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Sou eu, o Senhor, o Deus de vocês, que tirou do Egito. Obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos. Sou eu, o Senhor. Leis fantásticas, leis fascinantes, onde nós estamos vendo o zelo, o cuidado, a proteção do Senhor para com seu povo. O cuidado com o Senhor, quanto à higiene, quanto à saúde, quanto às necessidades, cuidado com tudo, cuidado com a terra, cuidado com o problema, principalmente o problema da idolatria, o problema das práticas imorais que traziam contaminação para a terra e a terra se tornava infrutífera, né? E a terra se tornava maldita, não produzia, só produzia brolhos, né? Só produzia pragas, e as pessoas então não tinham uma boa colheita, e acreditavam que para mudar tudo isso, né, tinham que fazer adorações aos deuses cananeus, né? A deuses, senhores e senhoras, né? Dos cananeus que traziam fertilidade para a terra. Uma aberração, né? Isso é um verdadeiro engano do diabo. Amém, queridos? Muito bem. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem na paz. Estou mandando então a aula já e já em seguida estou mandando também a tarefa, tá bom? Uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor está me concedendo.